Eu comecei, ainda na época da faculdade, num estágiozinho de uma revista chamada Divisas, que era do professor e jornalista Danilo Cortes, que era uma revista mensal especializada em economia. E eu fiz um estágiozinho lá, de alguns meses. Depois, não me lembro bem como foi, fui convidado para fazer um estágio na Gazeta do Povo. E eu estava no segundo ano da faculdade, quando eu comecei a trabalhar como estagiário na Gazeta. Fiquei algum tempo, mas como houve dificuldade na contratação, eu acabei saindo. E por uma circunstância, no ano seguinte, em 67, um colega meu, aliás, que vocês já entrevistaram, o Celso Nascimento, que trabalhava na Gazeta, precisou fazer uma viagem e perguntou se eu não podia substituí-lo por algumas 2 ou 3 semanas. E fui fazer a substituição dele. E no último dia desse meu trabalho, houve um grave acidente de avião na Serra do Mar, um avião da antiga Sadia, que depois virou Transbrasil. Teve um acidente, morreram 20 pessoas, era um avião para 25, 30 pessoas, e eu fui fazer a cobertura. E a cobertura da Gazeta do Povo, claro que eu não trabalhei sozinho, mas eu estive no local sozinho com o fotógrafo, teria sido, na época, a melhor cobertura em relação aos demais jornais, o Diário do Paraná e o Estado do Paraná. E eu acabei sendo contratado. Eu lembro que eu só tinha um terno e fui com aquele terno para a Serra do Mar e chovia. Eu perdi praticamente a roupa toda e ganhei da Gazeta do Povo, do Dr. Francisco. Ele me chamou, me cumprimentou, me deu um emprego como repórter, me deu um salário como gratificação e me deu um vale para que eu pudesse ir numa loja de roupa, escolhesse aquilo que eu precisava e que me interessava e tudo. Aí fiquei algum tempo na Gazeta, depois me mudei para o Estado do Paraná. E quando eu estava no Estado, eu fui convidado para trabalhar na assessoria de imprensa da Copel. Aí fui trabalhar de dia na Copel, como assessor, e à noite na Tribuna do Paraná, que era da mesma empresa, do Estado, como redator. Saí, não me lembro bem porquê, da Tribuna e da Copel. Porque eu fui convidado pelo Celso para ir para o Diário da Tarde, que o Celso estava dirigindo um projeto de restauração, de reestruturação, modernização do Diário da Tarde, que era da Gazeta do Povo. E, paralelamente, comecei a trabalhar no semanário Voz do Paraná, semanário católico e tal. E, por algum tempo, fiquei nos 2 jornais. E o Diário da Tarde, esse projeto deu tão certo que começou a vender às segundas-feiras bem, a competir com a Tribuna do Paraná. E aí a direção da Tribuna e do Estado do Paraná me chamaram de volta. E eu fui ser secretário de redação da Tribuna do Paraná. Então passei algum tempo acumulando, aliás, a chefia de redação da Tribuna com a chefia de reportagem do Estado do Paraná. E nesse meio tempo, em 75, o Paulo Pimentel, que era dono do Estado do Paraná e da Tribuna, lançou em Londrina o jornal Panorama. Ele trouxe uma equipe de São Paulo, modernizou, revolucionou, mas essa equipe de São Paulo, infelizmente, entrou em atrito com
A população de Londrina, eles fizeram em Londrina um jornal de São Paulo. E não conseguiram fazer um jornal para Londrina. É o que contam. E eu fui convidado e fui. Fiquei um ano, mais ou menos. E aí ocorreu um desastre. O governo do estado era do Jaime Canet, e ele e o Pimentel brigaram. O Pimentel fazia oposição a ele, e o governo do estado então cortou a publicidade do jornal, do grupo, e atingiu duramente o Panorama. E também dizem, a gente não tem prova, mas aconteceu, a fiscalização do Estado ia em cima das empresas que anunciavam no Panorama. E elas retiraram a publicidade. E o jornal acabou morrendo. Aí fui convidado pelo Cícero Catani, que tinha assumido a direção de redação do Novo Diário do Paraná, e na equipe do José Carlos Martinez, que tinha comprado o Diário do Paraná e a TV Bandeirantes da época, e formou o Grupo OM, o Grupo Oscar Martinez. E eu trabalhei no Diário do Paraná, e em 77 eu fui convidado pelo Nireu Teixeira, que era um grande jornalista, pelo Adolfo de Oliveira Franco Júnior e pelo Manuel Rosemann, para lançar o Correio de Notícias. Aí fiquei um tempo no Correio de Notícias, depois saí do Correio, que acabou sendo vendido também para o grupo da Grafipar na época, e aí o Fábio Campana assumiu o jornal, e eu fui para o lançamento do Jornal do Estado, que é hoje Bem Paraná. Fiquei alguns meses e recebi uma oferta da Folha de Curitiba,